Saudamos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Não só os irmãos que estão aqui no santuário nesta manhã, mas também aqueles irmãos que não podem estar conosco rotineiramente e nos acompanham em casa pela internet. Que todos sejam tocados pelo poder gracioso do Senhor através da iluminação de sua palavra nesse instante. Eu convido a igreja a abrir, então, a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, para lermos os versículos 18 a 20. Eu queria que a igreja acompanhasse a leitura desses 3 versículos do profeta Isaías. Isaías, capítulo 1, os versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Deus falando com o seu povo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Curve a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus amado, há em nosso coração o desejo de um encontro real contigo. E desde o início deste ato de culto comunitário, nós percebemos a tua doce e santa companhia neste lugar. O nosso coração fica cheio de alegria, mas também estremece dentro de nós, porque nos vemos tão diferentes de ti. Reconhecemos a tua grandeza em santidade e a nossa pequenez em pecaminosidade. E por isso, Senhor, ousamos nos aproximar de Ti unicamente pelo vivo e novo caminho que Cristo abriu para nós, na Sua própria carne. E é na vida e na vitória de Cristo que nós suplicamos agora, Senhor, que Tu fales conosco, que não nos repulses de Tua presença, mas que, ao contrário, nos acolhas e nos ajude a compreender, ó Deus, a Tua vontade. Fala, portanto, ao nosso coração, quebranta o nosso coração, abre o nosso coração, ilumina-nos, ó Deus, a alma, para que sejamos pessoas melhores, crentes mais dedicados, servos mais consagrados, filhos mais amorosos. É por Jesus, o nosso amado e eterno Salvador, que suplicamos. Amém. Irmãos queridos, estar na presença de Deus, eu creio, é uma das mais honrosas experiências que o crente pode ter. E uma das mais arriscadas também. Eu creio que todos nós saímos de casa nesta manhã e vimos ao santuário para que, num ajuntamento solene como povo de Deus, tivéssemos esta experiência. Um encontro real, profundo, consistente, relevante com o Deus vivo, Senhor da história, Senhor da nossa vida. Mas estar na presença do Senhor é também um risco e exige de nós atenção, comprometimento, discernimento das coisas que sucedem.
Não podemos estar despreparados, desconectados na presença de Deus. Às vezes o mundo em que nós vivemos, ele, por causa do ritmo e das finalidades contra Deus que tem, muitas vezes esse sistema mundano nos influencia de tal modo que nós não conseguimos nos desvencilhar das suas amarras. Mesmo quando estamos num lugar como este, numa hora como esta, bendita e santa, e na presença do Altíssimo Deus. Às vezes a nossa mente divaga, o nosso coração fica descompassado com um andamento cultico. Não somos capazes de discernir com propriedade nem mesmo a liturgia impressa. Eu queria dizer para você, de antemão, que você pode estar no melhor de todos os lugares. Este aqui. E pode não estar em comunhão com Deus. Que coisa terrível. Muitos andaram com Jesus. Muitos tocaram em Jesus. Muitos cheiraram o aroma doce do céu que exalava na vida de Jesus. Mas muitos não tiveram na alma, no coração, na vida. Não basta estar no melhor lugar, não basta estar na presença de Deus. É preciso que o Deus vivo esteja em nós. Meu interesse nessa manhã não é, com um cajado na mão, bater na sua cabeça, espancar você. Pastor não tem esta motivação. Pastor tem uma motivação de edificar o rebanho de Cristo. Mas como disse Spurgeon, pastor não existe para entreter bodes. Pastor edifica ovelhas. E as ovelhas de Cristo, disse o próprio Senhor, ouvem a sua voz e o seguem. Ouvem a voz de Deus e obedecem. Ouvem a voz de Deus e se deixam trabalhar pela palavra dEle. Portanto, meu interesse nesta manhã é que você ouça, não apenas o homem falando a você, mas a Escritura chegando até o seu coração, de uma maneira simples, direta, objetiva, e se ela afagar o seu coração e trouxer consolo, louvado seja Deus, aproveite isso ao máximo. Mas se ela chegar como um martelo que esmigalha a pedra dura, aceite a martelada, porque ela é na mão do Senhor Deus. E então, quebrante-se diante dessa palavra. Acolha a palavra do Senhor, mesmo que ela faça doer um pouco, em algum momento. Não endureça o coração, como disse o salmista, se você ouvir a voz do Senhor hoje. O texto que nós temos diante de nós, texto do profeta Isaías. Isaías viveu e profetizou durante o reinado de 4 reis, pelo menos: Uzias, Jotão, seu filho, Acás e Ezequias. Provavelmente ele começou a profetizar no ano 739 antes de Cristo e profetizou até o ano 686 aproximadamente, antes de Cristo.
Ele foi chamado por Deus para falar ao coração do povo que já estava dividido. O povo de Deus já estava em dois lugares geográficos distintos. Havia Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Isaías está falando prioritariamente a Judá, reino do sul. E ele profetizou num tempo de profundo declínio moral e espiritual em Judá. O povo de Deus, no tempo de Isaías, estava numa situação de corrupção moral, ética, comportamental, relacional, tudo financiado por uma corrupção espiritual, em decorrência de uma espiritualidade vazia, corrompida, depravada, abandonada, falsa. E essa situação especialmente criada por dois tipos de pecados, ambos relacionados com o culto e com a adoração a Deus. Os dois pecados que serviam de base para a corrupção de Judá eram basicamente a idolatria, que nada mais é do que a substituição de Deus pelos ídolos no coração do homem, e o ritualismo vazio decorrente dessa disposição de substituir Deus no coração. O ritualismo vazio que afirma o fracasso da verdadeira espiritualidade, pois abandona a verdadeira comunhão com Deus e se satisfaz com uma religiosidade ritualística sem sentido, sem razão de ser e sem relevância para a alma. Idolatria e ritualismo vazio. Esse é o contexto geral do profeta Isaías, de maneira muito simples, para você compreender. Isaías é chamado de o profeta evangélico, porque nenhum profeta do Antigo Testamento falou tanto da graça de Deus quanto ele. Especialmente nos 27 últimos versículos do seu livro profético. Mas ele pontua sobre a graça de Deus do início ao fim. E esses versículos aqui, esse trecho que nós lemos, é um trecho que fala novamente da graça de Deus, da grandiosidade da misericórdia de Deus para com seu povo, povo rebelde, duro de coração, um povo que não merecia absolutamente nada de bom da parte do Senhor. Mas que mesmo assim o Senhor olha para esse povo e se compadece dele e abre espaço para um encontro. E é esse o contexto desses 3 versículos aqui. Deus chamando o seu povo, Deus convocando a nação, Deus chamando aqueles que têm ouvidos para ouvir, para que tivesse um real, decisivo e esperançoso encontro com Ele. Vinde, é a palavra de Deus. Deus não está olhando para o povo rebelde, duro, pecaminoso, pecador, que gostava de pecar, que já havia virado as costas para ele. Deus não olha para esse povo e diz: já que você escolheu isso, vou abandonar você, deixarei de ser o seu pai. Não! Esse Deus gracioso olha para esse povo rebelde e diz: vinde, aproximem-se e arrazoemos. Sente aqui. A ideia é essa: sente na minha frente, apresente as razões para você viver do jeito que está vivendo, e eu vou fazer o contraponto. Vamos dialogar, vamos ver quem tem razão. Vinde, arrazoemos, me explique por que você, meu povo, está escolhendo viver desse jeito.
Me convença de que esse é o melhor caminho. Irmãos, muitas vezes eu vejo que nós nos encontramos nessa situação de Judá. Como nós somos parecidos com esse povo de Deus do passado. E Deus está com misericórdia, com graça, falando ao nosso coração hoje, de novo. Eu continuo tendo esperança de que você pode mudar. Venha para perto de mim. Vamos conversar. E assim o povo de Deus está sendo convocado para ter um encontro com Ele e estar na presença do Senhor. Algumas coisas que nós devemos compreender, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus. Há algumas implicações que não podem ser desconsideradas quando isso acontece, pois são como que sinais de que estamos tendo um momento de extrema relevância espiritual, com profundo significado para a vida, que pode decididamente alterar de uma vez por todas o nosso jeito de viver e trazer grandes benefícios para o desenvolvimento diário de nossa espiritualidade. Portanto, eu queria que você também tivesse a consciência, tivesse a chance de ter algumas percepções bem aguçadas sobre o privilégio que você está tendo nesta manhã de estar na presença do Senhor. A pergunta é: o que acontece quando estamos na presença do Senhor? O que de fato ocorre, querendo nós ou não, quando estamos na presença do Senhor? O Senhor nos convida a estar em sua presença. Mas o que isso quer dizer? Eu tenho quatro coisas a falar com você sobre o que acontece na presença do Senhor. O que ocorre quando o povo de Deus, quando os filhos de Deus aceitam o convite do Pai Celestial para estar em sua presença. A primeira coisa que acontece quando nós estamos diante de Deus é que os nossos pecados ficam evidentes. A primeira coisa é esta: Deus é santo, nós não somos tão santos assim. Não somos absolutamente puros e perfeitos. Deus é puro e perfeito, santíssimo em todo o seu ser, em todas as suas ações. E veja que nesse contraste, Deus abre um caminho de acesso à sua presença. E quando nós comparecemos diante dele, Deus não ignora a nossa situação. Que grandeza da misericórdia! A primeira coisa que acontece, queiramos ou não, tenhamos consciência ou não, eu queria que tivéssemos consciência. A primeira coisa que acontece é que os nossos pecados ficam evidentes, se tornam notórios, não só para as outras pessoas, às vezes sim, mas especialmente para nós mesmos. Os nossos pecados se tornam conhecidos por nós mesmos. Essa é a primeira marca de que nós estamos verdadeiramente na presença de Deus. Os nossos pecados são identificados e se tornam conhecidos por nós mesmos. Diz aí o texto: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados. Ele começa falando ao povo, lembrando ao povo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus está dizendo: vocês de fato não podem me enganar. E eu não quero que vocês sejam enganados, porque o pecado tem um alto poder de sedução no nosso coração. E ele é capaz de nos fazer pensar que nós estamos sendo felizes ao praticá-lo. E a palavra do Senhor imediatamente vem ao nosso encontro, quando estamos na presença dEle, para nos lembrar de que de maneira alguma podemos ser seduzidos pelo mal e pensarmos que estamos num caminho de vida, quando tudo conspira contra a nossa estabilidade. Não só emocional, não só financeira ou material, não só circunstancial, não apenas para os nossos relacionamentos. Nada disso, o risco é muito maior, é para a alma. Pecado tem a ver com banimento, com afastamento total de Deus. É Isaías que diz que os pecados cometidos pelo povo de Deus são capazes de afastar esse povo de Deus da presença dEle. É a graça que afirma que Deus vai muito mais longe do que a nossa habilidade de pecar e, com misericórdia, nos alcança nos nossos mais profundos abismos de maldade. Não apenas para nos tirar e fazer uma arrumaçãozinha na nossa índole maligna, mas para nos transformar. Ainda que os pecados sejam vermelhos, fortes, bem forte, se tornarão brancos. Não é que haverá pecado branco, pecado bacana, bonito. A ideia é, eles deixarão de ser malignos, a sua índole será transformada, você não mais desejará pecar. Na presença de Deus, amados irmãos, grave isso, por favor. Não há como nós camuflarmos e disfarçarmos a nossa situação espiritual. A santidade de Deus não permite que o pecado fique escondido e abafado na nossa vida. O pecado, tratado pela mão de Deus, nos perseguirá como um cão feroz, bravio, e nos incomodará até a morte. Mas a santidade de Deus não permitirá que o nosso pecado fique escondido ou abafado. Diante de Deus nós estamos. E quando estamos diante de Deus, na sua presença, os nossos pecados se tornam evidentes, notórios. Eles vêm à tona. Eu fico preocupado quando nós não compreendemos o andamento litúrgico do culto solene comunitário. Quando nós nos deparamos com a chamada adoração, quando o prelúdio acontece dizendo: preparem-se para estar na presença do Senhor em culto comunitário. O texto que nos conclama a estar na presença de Deus, chamando-nos à adoração. E imediatamente vem o ato de confissão, para que daí então venha atos de louvor, de gratidão, de consagração. Eu me preocupo se nós estamos de fato entendendo que, por melhor que seja a ordem litúrgica, ela não substitui a consciência que eu devo ter por estar na presença do Senhor.
Não basta participar da cadência cultica. O coração precisa estar alinhado. Deus está. E se Ele está, eu não posso me comportar de qualquer jeito. Segundo lugar, a pergunta que fizemos é: o que acontece quando estamos na presença de Deus? Há algumas coisas importantes que precisamos destacar. A primeira é que quando estamos na presença de Deus, os nossos pecados ficam evidentes. Deus aponta o nosso pecado. Meu irmão, você sabe onde é que está o seu calcanhar de Aquiles. Você sabe. A minha pergunta, em nome do Senhor, é: o que você tem feito com isso? Você sabe o caminho escorregadio onde ele está. O que é que você tem feito com esse conhecimento? Mas há outras coisas que nós precisamos destacar. Segunda, o que acontece quando estamos na presença do Senhor? Em segundo lugar, percebemos que o perdão de Deus tem o poder de nos transformar. Quando estamos na presença do Senhor, os nossos pecados se tornam evidentes. Mas também percebemos que o perdão de Deus tem o poder para nos transformar. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam terríveis, eles se tornarão brancos. Brancos como a neve, diz o Senhor. Poder de transformação, poder de mudança. Se há pecados em nossa vida, irmãos, e há também graça em Deus para perdoar cada um deles. Eu repito, se há pecados em nossa vida, e eu tenho a convicção de que há também graça em Deus para perdoar cada um deles. Todavia, para que o perdão de Deus se torne real e transformador na nossa história, é preciso que antes exista algo que o presbítero Raul destacou aqui no instante da confissão, quando leu o Salmo 51. É preciso que haja arrependimento, para que o perdão de Deus se manifeste em nossa vida, em nossa história, de maneira transformadora, consoladora, esperançosamente, como um dínamo de mudança para melhor. É preciso que antes exista arrependimento sincero na nossa alma, dentro de nós. Sem arrependimento não existe possibilidade de perdão. Perdão é para gente arrependida. E quanto a este assunto, eu queria lembrar você. Eu creio que às vezes nós não prestamos atenção no sentido das coisas. Falamos em arrependimento e pensamos que arrependimento é simplesmente: eu vou me quebrantar. O que é isso de fato? Eu creio que para que haja arrependimento em nossa vida, 5 coisas precisam acontecer concomitantemente, uma após a outra, porque elas são como que características do próprio processo do arrependimento. Para que haja arrependimento, 5 coisas pelo menos precisam aparecer na nossa experiência religiosa. Primeira, é preciso que haja real convicção de pecado, consciência de pecado. Não dá para chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados só. Sim, é possível pedir: Senhor, perdoa pelos pecados que eu não tenho consciência até. Mas normalmente
Nós sabemos quando nós pecamos. Nós sabemos o que fizemos, onde fizemos, com quem fizemos, por que fizemos, nós sabemos. E, portanto, não vamos tentar nos livrar e nos esconder e mascarar a hediondez do mal engendrado e praticado na presença de Deus, tentando fazer dele um Deus complacente com o mal, indolente, e que simplesmente está sedento por atenção e que por isso a menor reação de um devoto, ele corre para estar com este. Olha, me perdoe. Ai, que bom que você chegou a essa conclusão. Pronto. É preciso que haja, em primeiro lugar, se eu estou arrependido, eu preciso experimentar, em primeiro lugar, convicção de pecado. Ter a certeza do que eu faço, do que eu fiz, e dar nome, Senhor, me perdoe por isso. Convicção de pecado. A segunda característica do arrependimento é que, juntamente com a convicção de pecado, vem a contrição pelo pecado. Tristeza. Eu sei o que eu fiz e eu me abato diante disso. Eu me entristeço. Eu fico compungido de alma. O meu coração fica esmigalhado no meu peito. Tristeza, eu choro. Eu sei como foi agressivo a santidade do meu Deus. Eu sei o que eu fiz contra Ele. Contrição pelo pecado. Terceira característica, confissão de pecados. Aí sim, Senhor, porque eu fiz isso, eu me entristeço por isso, agora eu peço que o Senhor me dê graça, que o Senhor me perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor não me repulses da Tua presença, que o Senhor não me afaste de Ti. Senhor, tem compaixão. Quarta característica do arrependimento, abandono do pecado. Quem tem convicção de pecados, quem sente contrição pelo pecado, quem confessa pecado, abandona também o pecado. Senhor, eu não quero mais viver na sujeira, na lama. Eu não quero ser mais vil. Eu não quero mais agredir a Tua santidade. Eu quero servir de louvor para o Teu nome. Senhor, me transforme. Dá-me força para vencer o mal que habita em mim. Eu não quero viver nas garras desse tirano, Senhor. Eu quero abandonar o pecado. E, em último lugar, a última característica do arrependimento é que, além do abandono do pecado, é necessário que haja consagração a Deus. Aquele que se arrepende se consagra ao Senhor. Senhor, eu não quero simplesmente abandonar o pecado e me expor a um outro pecado. Eu quero abandonar o pecado, me dedicar a Ti. Eu quero mais de Ti na minha vida. Menos da minha própria carnalidade, menos da mundanidade que me acompanha, menos da sujidade do diabo nas suas tentações, menos de tudo isso, Senhor, mais de Ti. Dá-me mais de Ti. 5 características do arrependimento. A minha pergunta é se nós sabemos o sentido do arrependimento na presença do Senhor. Porque quando estamos na presença do Senhor, percebemos que o seu perdão tem o poder de nos transformar. Mas só transforma o arrependido. O arrependido. Você tem exercitado arrependimento na sua história de vida cristã? Você tem convicção de pecados? O Espírito Santo acusa o seu coração, aponta ao seu coração, dizendo: ei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí? Você se abate, você confessa, você põe tudo às claras, você não deixa nada pendente.
Você se agarra a um novo estilo de vida, abandonando o pecado, se consagrando a Deus. Como é que é? Porque não basta fazer parte da liturgia. Vocês estão compreendendo? Não basta fazer parte de um rito. O povo de Judá, ritualisticamente, era espetacular. Mas é Deus falando com esse povo. E sabe como é que Deus fala para esse povo? Versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles são revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça maligna, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, são filhos blasfemos, blasfemaram do Santo de Israel com a idolatria, voltaram para trás. É assim que Deus fala do seu povo. É assim que Deus delineia a vida comportamental, religiosa de sua nação. Eu fico preocupado, como é que Deus olha para mim? O que é que Deus fala de mim? Do meu ato de culto, do meu ato de adoração, o que Deus pensa de mim? Estou fazendo tudo certinho, impecável. Participo de tudo, fecho o olho quando é para fechar, abro os olhos quando é para abrir, canto quando é para cantar, recito a Bíblia quando é para ler e recitar. Eu faço tudo direitinho. Mas e dentro de mim? E lá no meu íntimo? E no meu coração? Só há dois jeitos de sair da presença do Senhor. Só há duas formas de sair da presença do Senhor, no sentido de que nós tivemos um encontro com Ele e agora partimos para alguma coisa relacionada com Ele. Só há duas maneiras. Ou eu saio transformado, ou eu saio mais duro de coração ainda. Como é que você vai sair desse ajuntamento solene nesta manhã? Terceiro lugar. O que acontece quando estamos na presença de Deus? Já vimos que os nossos pecados se tornam evidentes, mas percebemos também que o perdão de Deus pode nos transformar por completos. Em terceiro lugar, quando estamos na presença de Deus, somos desafiados a nos posicionar em relação a Ele. A continuação diz assim, versículo 19: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Escute, é Deus falando. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor. Mas se recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando estamos na presença de Deus, somos desafiados a nos posicionar em relação a Ele. Deus nos chama para assumirmos um relacionamento sério com Ele. Não existe, a partir do encontro com Deus, neutralidade. Não é possível. Relacionamento com Deus sempre exige de nós uma decisão. Submissão à vontade do Senhor ou uma postura de rebeldia contra o seu senhorio,
como sinal da dureza do nosso coração. A dureza do coração se revela. Como é que está o seu coração agora? Na presença de Deus, somos chamados a assumir um relacionamento sério, definitivo e decisivo com o Senhor. Nesse relacionamento, nós não mandamos, nós não ordenamos, nós não decretamos, nós não estabelecemos os parâmetros, nós não dizemos o que Deus deve fazer e o que não deve fazer. Nós não fazemos assim, nós não agimos dessa maneira. Nós reconhecemos no relacionamento com Deus quem de fato é o Senhor e quem é o servo. Ele manda, nós como servos nos submetemos ao seu senhorio, ao seu controle, ao seu domínio, à sua direção. Servos de Cristo, em amor ao Deus da nossa história. Submissos à sua vontade, querendo o que Ele quer, querendo agradar aquilo que está diante de nós como elemento cultico para engrandecimento e honra do nome do Senhor, a quem nós tributamos glória, louvor e serviço com a vida. Submissão é a atitude natural de quem tem um real e transformador encontro com o Senhor. Senhor, o que Tu queres? O que Tu queres? O que Tu queres é aquilo que eu devo querer, é aquilo que eu também quero. Queridos irmãos, quem escolhe as coisas para você? É só o seu coração? Enganoso, diz o profeta Jeremias, é o coração. Corrupto. Não se deixe levar apenas pelo seu coração. Eu tenho dito a alguns irmãos aqui da igreja, quando tenho oportunidade, que talvez um dos graves problemas na vida cristã de muitos crentes hoje em dia é o excesso de mundo que nós carregamos. Estamos demasiadamente encharcados de mundo. Os conceitos mundanos, os valores mundanos, os princípios de vida mundanos, aquilo que é aprazível aos olhos do mundo, também tem servido como referencial para a nossa conduta religiosa. Mas cristã não. Porque os valores, os princípios de conduta que devem nortear a vida cristã são princípios, todos eles enraizados nas Escrituras e que emanam dela e que estão plantados no coração do próprio Deus. E, portanto, não dá para viver fora da vontade do Senhor e dizer que eu estou vivendo de acordo com os princípios das Escrituras. Não dá para fazer escolhas norteadas apenas pela índole, pela disposição, pelas paixões internas do meu coração e dizer que isso tem o aval e a segurança da bênção de Deus. Não dá. São coisas diametralmente opostas, excludentes. Às vezes eu penso que nós queremos o melhor do mundo para a nossa vida e para os nossos queridos, mas não estamos dispostos a dar nem mesmo migalhas do céu para eles. Para quem você vai educar os seus filhos? Para o mundo? Eu sei que a gente tem que levantar cedo, dormir tarde. Ontem à noite, o pastor Cláudio lá pregando a palavra de Deus nos lembrou sobre isso, o Salmo 127, eu sei disso.
Nós sabemos disso, mas devemos compreender corretamente as coisas. A gente acorda cedo, a gente trabalha muito, a gente ganha o pão com sofrimento, com suor e lágrimas. Eu sei de tudo isso. A gente é perseguido e a gente não desiste. Sim, a gente vai para a faculdade, a gente tem que estudar, a gente tem que encontrar um caminho profissional. Sim, a gente tem que fazer tudo isso. Mas tudo isso deve ser compreendido, assimilado e experimentado sob a dimensão da providência do nosso Deus, a quem nós tributamos glória, louvor, honra, culto e vivemos para Ele. A nossa experiência nesse mundo deve ser construída pela mão da providência do nosso Deus. E isso tem respeito a uma área da vida cristã chamada vocação, que não é só para pastor, para presbítero, para diácono, é para você que vive nesse mundo. Vocação é o chamado que Deus tem para a sua vida em particular, numa área específica da história humana, para que você seja luz do céu naquele ambiente e possa demonstrar a vigorosa glória de Cristo naquele reduto humano, promovendo o bem, fazendo as coisas que falam ao coração de Deus e que, portanto, tocarão ao coração do homem e poderão ser instrumentos de transformação e salvação, como boa obra da parte do Senhor. E o privilégio, isso pode lhe render algum dinheiro. Você vai levar para casa o pão. O mundo chama isso só de profissão. A Bíblia diz que é exercício da nossa vocação. Queridos, vida cristã, eu tenho certeza, é muito mais do que o que a gente tem experimentado. Pastor, é tão difícil então? Sim, é muito difícil para o homem tentar construir. Sozinho, decididamente ele não vai ser capaz. É dificílimo, porque é coisa do céu, e nós estamos na terra. E se nós tentarmos empreender algo do céu com as forças da terra, nós naufragaremos rapidamente. Não será possível mesmo. Por isso é graça. É algo que Deus nos dá, nos oferece. Aquele que começou boa obra em vós, é Ele mesmo quem haverá de completá-la. Até o dia de Cristo. É graça, é favor, não é habilidade humana. Mas a verdade é que não existe a possibilidade mínima que seja de permanecermos numa posição de neutralidade diante do nosso Deus. Ou temos, ou não temos vínculo com Ele. Nosso relacionamento com Deus, ou quem sabe a ausência dele, será sempre evidenciado pelo modo como nós vivemos. Porque quem tem relacionamento com Deus é altamente influenciado pela presença dele. Quem não tem relacionamento com Deus se agarra onde pode. E o abismo é sempre maior a cada passada. A maneira como nós vivemos demonstrará sempre se somos servos humildes e obedientes do nosso Deus, ou seres humanos rebeldes e duros de coração na presença dele. Em último lugar, o que acontece quando estamos na presença do Senhor? Em último lugar, notamos também que a justiça de Deus não permite que nós fiquemos sem colher os frutos das nossas escolhas. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor. Se não,
sereis devorados à espada. A justiça de Deus não permite que fiquemos sem colher os frutos das nossas escolhas. E agora? O que é que você vai fazer? O que é que nós vamos fazer? A voz do Senhor ecoa. E agora? Eu queria que você guardasse o que o próprio Deus deixou registrado em sua palavra. Há vários e vários textos que eu poderia utilizar da Bíblia para demonstrar esse aspecto da compaixão divina, que olha para nós em nossa miserabilidade e estende a mão, dizendo: ei, segure aqui, você não pode, mas segure aqui, eu vou fazer, deixe-me trabalhar, vem aqui, segure na minha mão. Eu escolhi o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu queria deixar esse versículo ao seu coração. Diante da justiça de Deus, que não permite que fiquemos sem colher os frutos das nossas escolhas, a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você notou aí a cadência do arrependimento? Vamos ler juntos? Você está com a Bíblia aberta? Vamos ler juntos, 2 Crônicas 7,14. Leamos juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Meu desejo